uma boa noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, sabadão quentíssimo aí no Vasco da Gama, com a apresentação de jogador, vários nomes aí sendo especulados no Vasco da Gama. Se vier a metade desses nomes, a gente ganha o Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, galera, a gente vai falar muito aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. E o Laureano vai fazer um desabafo aqui. Aí vai ser sério, certo? Eu peço a você que não é inscrito para poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, em determinados momentos eu vou olhar para cima para eu poder seguir a minha pauta aqui. Bom, o seguinte, queria parabenizar a base do Vasco da Gama, certo? Hoje o nosso Sub-20 foi campeão da Copa Xerém. Poxa, Laureano, que Copa é essa? O Vasco da Gama venceu o Botafogo por 4-2, empatou com o O'Higgins do Chile por 1-1 e venceu o Fluminense hoje por 3-0. Gols do Paixão, do Roger e do André. Então, parabéns ao nosso Sub-20, a melhor base aí do Brasil. Clube associativo aí fazendo a diferença. E o seguinte, meus amigos, fiquem atentos porque muitos desses garotos vão aparecer aí no time profissional do Vasco. E hoje, dia 17, sabadão, parabéns para o Maurício Barbieri, treinamento pesado no CT Moacir Barbosa aí. Novamente os destaques aí, o Eric Marcos e o Paulinho, que estão se dedicando aí naquela fase de transição para o time principal. E olha, situação aí, o Maurício Barbieri muito exigente nos treinamentos, hein? Isso mesmo. Agora a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços aqui. O Vasco apresentou 2 reforços. Ontem, Pedro Raul chegou aqui no Vasco com status de estrela. E, cara, não é para menos. Goleador, vice-artilheiro aí do Campeonato Brasileiro da Série A deste ano. E hoje foi o dia do De Luca. Olha só, a diretoria aí da SAF já o apelidando, né, como se fosse craque, né? De Luca chegando aí no Vasco da Gama. E a gente estima sorte aí, tanto para o jogador Patrick, quanto aí para o Pedro Raul. E é o seguinte, eu vou fazer um desabafo aqui para poder falar sobre essa situação envolvendo aí reforços no Vasco da Gama. E me acompanhe até o final, porque tem novidades aí envolvendo jogadores do Palmeiras e um possível chapéu no Palmeiras. Laureano, que história é essa? A gente vai explicar. O seguinte, meus amigos, há uns 15 dias atrás aqui, eu fiz um vídeo falando sobre o interesse do Vasco da Gama no jogador do São Paulo chamado Patrick. Patrick não vive um bom momento lá no São Paulo, tem problemas aí de ordem pessoal. O pessoal falou tudo que era fake news. Hoje, jornalista colocou o Patrick no Vasco, especulou o Patrick. A mesma coisa o seu Marinho. Jorge Nicola fez uma live ontem para falar do interesse do Marinho no Vasco. Aí, que o Marinho poderia aparecer no Vasco. E é o seguinte, quando o Laureano fala, não tem credibilidade nenhuma. Quando o jornalista fala, o pessoal aplaude. Então a gente traz aqui a novidade de hoje aqui, situação do Patrick, podendo chegar aqui no Vasco da Gama, jogador que quer voltar ao Rio de Janeiro, assim como a situação do Marinho.
Confiram no canal do Jorge Nicola, e eu não preciso colocar a situação do Patrick aqui, porque eu já falei e tá na Net Vasco. Seguinte, situação aí de goleiro, Vasco mapeando o mercado aí, a gente tomou conhecimento, cara, que o Vasco da Gama aí tá indo atrás do goleiro aí que joga no Necaxa do México, cara. Fiquei meio encucado com essa notícia aí envolvendo aí o goleiro Luiz Malagón, de 25 anos, né, que tem passagem pela base aí da seleção mexicana, jogador que tem contrato até 2024, e o Vasco tentaria aí um empréstimo desse atleta. E, meus amigos, olha só a situação, olha só, o Vasco tá firme e forte aí, não é novidade para ninguém. Situação do Diego Valois, o Vasco na primeira investida tomou um toco, tá? A informação que a gente obteve hoje, que o Vasco fará uma nova proposta, aí essa situação tá igual obra de igreja, né? Mas o Vasco vai fazer uma nova proposta. Se o Paulo Brax não parar, olê, olê, olá, eu chego lá. A primeira proposta foi na casa de 2 milhões, tá, de dólares, e o Vasco estaria disposto a chegar aí entre 3 milhões e meio a 4 milhões de dólares para poder contar com esse atleta, certo? O presidente aí do Talheres está batendo martelo, pedindo 7,6 milhões de dólares para poder o liberar, certo? É dinheiro aí que não acaba mais. O seguinte, hoje surgiu uma informação, porque o Vasco está em busca aí de lateral direito também, e pegou a gente de surpresa essa notícia, hein? Certo? A gente não sabe até onde que isso tem cabimento, mas é noticiário esportivo do Vasco, e chegou a hora da 777 Partners provar que tem dinheiro. Parece que o Wesley não é o único jogador que interessa aí o Vasco da Gama. O Wesley lá do Palmeiras, certo? Hoje surgiu uma negociação aí, certo? O interesse do Vasco da Gama por um jogador do Palmeiras, isso mesmo, lateral direito aí do Alviverde, o maior de São Paulo. A gente vai colocar com fonte aqui, porque essa notícia ela é nova, certo? Então vamos colocar aqui: clubes brasileiros disputam a contratação de Gabriel Menino. Gabriel Menino, que perdeu espaço lá no Palmeiras, mas é um jogador aí que é coringa. Ele joga tanto pela lateral direita, como fazendo a meia direita ali. Então, se pintar no Vasco, seria aí um coringa. E diz a matéria aqui embaixo, aqui, certo? Que o Vasco da Gama, junto com o Bahia e o Grêmio, certo? Segundo o jornalista Diego Firmino, tá? Estaria aí atrás desse atleta. E está no perfil de Josh Wand. Por quê? Josh Wand gosta de garoto novinho, ele tem um time novo. Então, rapaziada, é o seguinte, o garoto aí pode pintar no Vasco da Gama, Gabriel Menino, que está sem espaço lá na equipe do Palmeiras. E é o seguinte, para a gente finalizar aqui, situação do jogador do Grêmio Ferreira, tá? Que também interessa ao Palmeiras, tá? O Vasco, né, vai fazer uma investida forte aí pelo Ferreira. Houve um papo aí de que o Vasco não quer, mas aí o scout da 777 Partners aí, reviu essa situação toda aí, o Vasco pode dar aí um chapéu no Palmeiras. Isto segundo a imprensa, o noticiário esportivo aí do Vasco. É o seguinte, chegou a hora dessa empresa dizer para nós vascaínos que ela não está de bobeira no mercado. Chegou a hora dela investir. Chegou a hora do torcedor do Vasco também cobrar time igual o Flamengo que foi prometido aí. Por enquanto, chegou o Pedro Raul, a gente deseja sorte, assim como desejamos sorte também para o menino aí, De Luca. Mas é o seguinte, perfeito?
a gente precisa de muito mais. Então, se vier todos esses jogadores aí que os nossos jornalistas estão colocando, vai dar caldo esse ano e o time vai ser forte. Deixa a sua opinião. Você acha que é caô da imprensa? Qual a opinião de vocês? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Um beijo do Gordo, 21h30 live. Valeu!